Continuando aqui, gente, vocês podem observar então que o triângulo ele não tem nenhuma diagonal. Por quê? Não tem como eu ligar dois vértices passando por dentro da figura, tá? Então aqui eu tenho, se eu ligar o vértice B com o vértice A, eu vou ter o próprio lado do triângulo. Isso aqui, ó, não é diagonal. Para me ligar o B com o C, não tem como eu passar por dentro da figura, tá? Então isso aqui é lado, não é diagonal. E para ligar o A até C, eu tenho o lado também. Não tem como eu ligar nenhum dois vértices, um vértice com o outro, passando por dentro da figura. Ou seja, os triângulos, eles não possuem diagonais, ok? Agora vamos ver a classificação dos triângulos, de acordo com o número de lados. Quanto a medida dos lados, tá? Classificação quanto à medida dos lados. Deixa eu ver um outro giz aqui que está ruim. Tá, vamos lá. Os triângulos, eles podem ser classificados em três situações. Quando eu tenho três lados iguais, quando eu tenho três lados diferentes e quando eu tenho dois lados iguais e um diferente, tá? Esses triângulos vão ter nomes especiais. Então, vamos supor aqui, ó. Aqui eu tenho um triângulo. Vamos imaginar que esse lado é igual a esse e é igual a esse. Vamos colocar números para ficar mais fácil. 10 centímetros, 10 centímetros e 10 centímetros. Como esse triângulo aqui, ele possui os três lados iguais, eu vou dizer que esse triângulo aqui, ele é chamado de equilátero. Triângulo equilátero, tá? O que é isso? Triângulo equilátero é aquele que possui os três lados iguais. Esse triângulo aqui, será que ele vai ser equilátero se aqui for 8, aqui for 7 e aqui for 6? Não, esse triângulo aqui não é equilátero, porque as medidas dele são diferentes. Ele vai ter outro nome, tá? Qual é o nome do triângulo que tem os três lados diferentes? Escaleno. Escaleno. Três lados iguais, equilátero. Três lados diferentes, escaleno, tá? E quando eu tenho dois iguais e um diferente? Esses dois lados medem 10 e esse lado mede 8. Dois iguais e um diferente é chamado de isósceles. Essa é a classificação dos triângulos, tá? Então guardem isso, é importante para vocês. Quando eu tenho três lados iguais, equilátero. Três lados diferentes, escaleno. Dois lados iguais com um diferente é o triângulo isósceles, tá? Essa é a classificação de acordo com os lados, porque tem um outro tipo de classificação dos triângulos, que é de acordo com o ângulo, com os ângulos, tá? Então, quanto à medida dos lados, eu vou usar esses três nomes: equilátero, escaleno e isósceles. E a outra classificação é a classificação quanto aos ângulos, tá? Como que funciona isso? Observa que nesse triângulo aqui eu tenho esse quadradinho. O que significa esse quadradinho no triângulo? Significa que esse ângulo aqui, ó, ele é reto. O que é reto? A abertura, ela vai formar um ângulo de 90 graus. É como se eu tivesse duas linhas caindo retinho uma sobre a outra, tá? Aliás, essa que está na vertical cai retinha sobre esse ângulo que está na horizontal. Elas são essas duas retas, essa e essa aqui, que está representando meu braço aqui embaixo. A gente diz que essas duas linhas são perpendiculares, ou seja, alguém vai cair em pezinho aqui, formando um ângulo de
90 graus. Então, sempre que eu tenho esse símbolo aqui, ó, significa que esse lado com esse lado aqui são perpendiculares, ou seja, esse lado aqui cai retinho sobre esse aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus. Toda vez que eu tenho um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo, tá? Então, esse aqui é um triângulo retângulo. O que acontece? Aqui está 90 graus, em pé reto. Se eu fecho essa abertura, aqui é 90, esse ângulo está acontecendo o quê? Está diminuindo. Então, esse aqui é 90, aqui vai ser menor que 90 graus. Então, toda abertura, todo ângulo que é menor que 90 graus é chamado de ângulo, de triângulo. Esse triângulo vai ser... Ó, vou colocar aqui. Vamos colocar que aqui é 60, aqui é 60 e aqui é 60. Essa abertura aqui é de 60 graus, essa abertura é de 60 e essa abertura aqui é de 60. Todos os ângulos, gente, são menores do que 90 graus. Estão fazendo aqui, ó, tá diminuindo. Então, esse triângulo aqui, ele é chamado de triângulo acutângulo. Por que ele é chamado de triângulo acutângulo? Porque todo ângulo que é menor do que 90 graus é chamado de ângulo agudo. Menor do que 90 graus, o ângulo é agudo. Maior que 90 graus, o ângulo é obtuso. Como os três ângulos aqui são menores do que 90 graus, então aqui é um ângulo agudo e ângulo agudo. Então, esse triângulo aqui é chamado de triângulo acutângulo, tá? Por quê? Porque os três ângulos são menores do que 90 graus. Agora, aqui, ó. Aqui eu tenho um ângulo de 120 graus e dois de 30. Então, vocês observem que nesse triângulo eu tenho um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? A abertura dele vai ser maior que 90 graus, não está fechando, está abrindo. Então, se o ângulo é maior do que 90, eu tenho um ângulo obtuso. Eu tenho um ângulo obtuso e dois agudos. Como eu tenho um ângulo obtuso, esse triângulo aqui é chamado de triângulo obtusângulo. Tá? Triângulo obtusângulo. Então, essas são as três classificações de um triângulo quanto aos ângulos. Eu tenho triângulo retângulo, quando ele tem um ângulo medindo 90 graus. Eu tenho um triângulo obtusângulo, quando eu tenho um ângulo medindo mais que 90 graus. E eu tenho um triângulo acutângulo, quando os três ângulos são o quê? Menores do que 90 graus, tá? Então, acutângulo, retângulo e obtusângulo, certo? Uma última observação aqui, gente, é que todos os ângulos, todo triângulo, a soma tem que dar sempre 180 graus. Senão, não forma um triângulo, não fecha o triângulo. A soma dos três tem que ser sempre 180. 30 mais 30 mais 120, 180. 60 mais 60 mais 60, 180, tá? Então, sempre a soma dos três ângulos internos de um triângulo vai ser 180 graus. E era isso que eu queria falar com vocês hoje, tá bom? Então, assistam o vídeo, pausem quando tiver dúvida, me perguntem depois, mas não deixem de assistir, tá? Um beijo e até a próxima!